Coríntios 7, nós faremos a leitura a partir do versículo 25. Diz assim, 1 Coríntios 7, 25: com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Verso 36. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração, e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Até aqui, a leitura desse trecho da carta de Paulo aos Coríntios. E um comentarista diz que esse é o trecho mais difícil de toda a carta. Talvez você tenha lido e alguns versículos assim tenham te feito torcer o nariz, né? Tenham te feito assim, o que Paulo está falando aqui? E Paulo, nesse texto, ele vai terminar um assunto que ele começou lá no início do capítulo 7. Lembra que no início do capítulo 7, há 2 domingos atrás, nós vimos sobre casamento e divórcio? Paulo agora vai terminar esse assunto. Ele está respondendo a perguntas que ele recebeu, da igreja dos Coríntios. E agora ele vai tratar de um outro assunto referente ao casamento. Talvez os irmãos se lembrem que há 2 domingos atrás nós vimos que alguns irmãos daquela igreja estavam defendendo que a vida solteiro, a vida celibatário, era mais elevada do que a vida de casado. E o casamento seria quase como um pecado. Isso estava fazendo que o marido e a mulher não tinham mais relações, e alguns até mesmo queriam se divorciar. Talvez os irmãos lembrem, há 2 domingos atrás nós vimos Paulo respondendo a isso. Aqueles irmãos, sejam por motivos filosóficos, ou por um entendimento errado da Escritura, achavam que o casamento era pecado. E aí isso atingiu um outro grupo da igreja, o grupo dos solteiros.
o grupo dos que não estavam casados, sejam noivos ou que não tinham nenhum tipo de relacionamento. E aí eles começaram a se perguntar: e aí, Paulo, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente continua, no caso dos noivos, né? Continua até o casamento? Nós solteiros, assim, eu posso buscar o casamento porque tem uns irmãos da igreja aí que estão dizendo que é pecado. Então Paulo ele vai responder a isso nesse texto: casar ou não? Casar ou não casar? E nós veremos que esse texto está dividido em 4 partes, tá bom? Na primeira parte, dos versículos 25 a 28, Paulo vai dar um argumento contextual, baseado no contexto que aquela igreja estava, no contexto histórico. Já vou explicar, tá bom? O seu argumento é um argumento contextual. Depois, versículo 29 a 31, Paulo ele vai dar um argumento teológico, baseado em uma verdade da palavra de Deus. Depois, na parte 3, dos versículos 32 ao 35, Paulo vai dar um argumento prático. Ele vai constatar algo da vida prática e desenvolver a sua argumentação em cima disso. E depois, a partir do verso 36, Paulo vai concluir então e aconselhar aqueles irmãos. Então, um argumento contextual, teológico, prático e por fim, Paulo ele vai concluir. Então vamos ver o primeiro argumento de Paulo, do versículo 25 ao versículo 28, que era um argumento contextual, baseado no contexto específico que aquela igreja estava passando. E Paulo, no versículo 25, ele diz assim, com respeito às virgens. Era esperado na cultura hebraica, Paulo não está escrevendo para os hebreus, né? Mas Paulo era um hebreu. Mas também na cultura grega e romana, que uma moça se casasse virgem. Só que Paulo ele não está usando essa palavra apenas para se referir às moças. Os teólogos dizem que Paulo está usando essa palavra para se referir a todos aqueles que estavam em um estado de não casamento, fora os viúvos e os casados então aqui. Então Paulo está se referindo aos solteiros ou aqueles que estavam em um relacionamento de noivado. Por isso a sua tradução, um pouco mais moderna, talvez já traga aí, solteiros, com respeito aos solteiros. E Paulo ele vai dizer assim, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. Como assim? Jesus Cristo não falou especificamente sobre esse caso. Era um caso que estava acometendo a igreja dos Coríntios, aquela igreja. Jesus não falou sobre esse assunto, mas Paulo, como um apóstolo, que recebeu a misericórdia de ser fiel, ele diz ali no final do versículo 25, ou seja, ele era alguém fiel ao Senhor e ao seu chamado, ele era um apóstolo, ele tinha autoridade, então ele daria o seu parecer. Ele emitiria a sua opinião. Ele iria aconselhar a igreja dos Coríntios. E todo esse texto, em todo o texto do capítulo 7, nós vemos que Paulo ele tem uma preferência, uma leve preferência pela vida de solteiro, pela vida celibatária. Por exemplo, voltem um pouquinho no capítulo 7, no versículo 7. Olha o que Paulo diz: gostaria que todos os homens fossem como eu. Como eu como? Sem cônjuge. Ou versículo 8. E aos solteiros, capítulo 7 ainda, verso 8. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Então, pode voltar lá para frente. Então você vê que Paulo, em todo esse capítulo, ele tem uma leve preferência pela vida celibatária. Mas a grande pergunta é, por quê? Casamento não é algo bom? Foi o próprio Paulo que escreveu em Efésios que o casamento é algo glorioso que representa Cristo e a igreja. Não foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só? Como que Paulo então pode dizer isso? É bem verdade que a vontade, assim, geral de Deus é que as pessoas se casem, por isso a grande maioria das pessoas se casam. Mas nós vimos, há 2 domingos atrás, que a uns Deus dá o dom do casamento e a outros Deus dá o dom do celibato, de permanecer solteiro. E aqui eu preciso relembrar um ponto que foi falado, que é muito importante.
todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para igrejas específicas, com problemas específicos. Lembram disso, né? E a gente precisa entender. Paulo está respondendo a uma pergunta específica de uma igreja específica que estava passando por um problema específico. E para a gente poder entender esse texto e como ele é válido para nós, como sendo palavra de Deus, a gente precisa entender bem isso. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, que era pastor em Éfeso, no capítulo 5, versículo 14 da primeira carta de Paulo a Timóteo, você não precisa abrir, mas você vai ver que Paulo ordena, aconselha, que as viúvas mais jovens se casem. Aí você fala assim, como assim, Paulo? Lá para a igreja em Éfeso, você diz para Timóteo aconselhar as viúvas mais jovens a se casarem, mas aqui na igreja de Corinto, você fala que é melhor se todas permanecessem sem se casar. Como assim? Está se contradizendo? É claro que não. Paulo está escrevendo para duas igrejas diferentes, em contextos diferentes, e por isso o aconselhamento é diferente. Se Paulo escrevesse para Ibe, com certeza teria outras nuances. Com certeza teria outros pontos que ele consideraria. Então, qual era o contexto da igreja que levou Paulo a aconselhar dessa maneira? Olha o versículo 26. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Assunto que ele desenvolveu também no domingo passado. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Permaneça como você está, diz Paulo. Mas por causa de quê? Por que Paulo diz, se você está solteiro então, que é quem ele está falando aqui, não procure casar-se. É um conselho de Paulo. Por causa da angustiosa situação presente. Por isso que eu disse, é um argumento contextual, baseado no contexto histórico daquela igreja. Por causa da angustiosa situação presente que estava cometendo aquela comunidade. Nós não sabemos o que era, mas há basicamente duas possibilidades. A primeira delas é bem documentado que uma fome naquela época atingiu o Império Romano, algumas partes do Império. Então é bem possível que aquela igreja, que era formada em sua maioria por gente humilde, nós vimos na semana passada, que 1/3 da cidade de Corinto, provavelmente era formada por escravos, gente da baixa sociedade, e a igreja cresceu em sua maior parte, entre essas pessoas, e a igreja de Corinto, em sua maior parte, provavelmente era formada por gente pobre, que em uma situação de fome, é quem mais sofre. Então, provavelmente Paulo estivesse referindo a isso, nós não sabemos, a igreja de Corinto sabia. E se era uma fome, bom, é fácil entender o porquê que Paulo prefere o celibato, sim ou não? O que é pior, você sofrer de fome, passar por um período de estiagem, sozinho ou com uma esposa e 2 barrigudinhos? O que é pior? Claro que com uma esposa e 2 filhos. Ou também uma outra possibilidade é que os cristãos, aquela igreja, poderia sofrer perseguição. Se você ler Atos capítulo 18, que vai contar sobre a plantação da igreja de Corinto, você vai ver que teve perseguição. Mais uma vez, aí é fácil entender o porquê que Paulo está preferindo a vida, aconselhando aqueles irmãos, permaneçam como vocês estão. Espera aí, calma. O que é mais fácil? Você ser preso não tendo família, ou você ser preso e deixar sua esposa com 2 barrigudinhos fora? Então, não sabemos direito, mas o ponto é, aqueles irmãos estavam passando por uma situação difícil, e era isso que levava Paulo a aconselhar a eles dessa maneira. Como eu disse, se Paulo estivesse escrevendo para nós, primeira carta de Paulo aos Iguaçuenses, seria diferente, seria um outro contexto. Claro, os princípios seriam os mesmos, e nós veremos eles aqui, mas talvez Paulo dissesse, podem se casar, fica tudo tranquilo, não está acontecendo nada aí. Mas se Paulo escrevesse para a igreja da Venezuela, talvez ele dissesse, opa, dá uma segurada aí agora, o bicho está pegando.
Então, qual é o princípio maior para nós, que é válido? Existem, irmãos, momentos e momentos para casar. Tem momentos que talvez solteiros, ou aqueles que estão buscando casamento, tem que pisar no freio. Falar, opa, talvez não é sábio agora eu me dar em casamento. Não tem nada que proíba duas crianças de 12 anos se casar. Mas você acha isso sábio ou não? Não tem nada que proíba. Mas não é sábio. Acabou de enfrentar um luto. Morreu um filho, por exemplo. Um luto terrível. Aí um mês depois quer se casar. Não tem nada que proíba. Caso seja viúvo, né? Ou solteiro. Nada que proíba. Tem dizendo assim, espere 6 meses depois de um grande luto para se casar. Não tem nada. Mas será que é sábio? Será que não é melhor passar por um período de tratamento primeiro? Veja, nós não estamos lidando com regrinhas. Nós estamos lidando com sabedoria. Pegando o princípio geral e tentando aplicar. É isso que Paulo está fazendo aqui. E ele diz no versículo 28, olha comigo. Mas, se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Ou seja, não é pecado casar. Paulo diz assim, talvez não é o melhor momento. Talvez seja melhor esperar. Mas se quiser se casar, e ele vai falar depois na conclusão, alguns motivos que eles poderiam buscar o casamento, podem se casar. Mas ele diz, olha, saibam, vocês vão sofrer um pouquinho mais. Vão enfrentar angústias na carne. Esse termo se refere aos sofrimentos dessa vida. Até versões mais novas, como a Nova Versão Internacional, traduzem um pouco melhor. Ela diz que os que se casarem enfrentarão dificuldades na vida. Então, Paulo está falando algo que, assim, todos nós sabemos, todos nós que somos casados. Quando você se casa, as dificuldades aumentam um pouquinho mais. As dificuldades aumentam um pouquinho mais. O meu pecado agora não influencia somente o meu pecado. Quando eu era sozinho, estudante, morava sozinho, meu pecado, os pecados, não atingiam as pessoas ao meu redor. Claro, tem alguns que sim, mas os irmãos entendem. Agora, dependendo do pecado, não atinge mais a mim, atinge a minha esposa. Mas agora que eu tenho 2 filhos, não atinge mais a mim e a minha esposa, atinge os meus 2 pequenininhos. Nós enfrentamos mais dificuldades na hora de pagar o boleto. O que é mais fácil? Sobreviver sozinho ou tendo uma esposa e filhos? Então o casamento em si, ele já traz um pouquinho mais de dificuldade. Mas Paulo também está pensando, é claro, nas dificuldades daquele tempo. Se está passando por uma fome, olha gente, tem uma fome passando, eu imagino Paulo dizendo. Podem se casar, não tem nenhum problema. Mas assim, sejam realistas. O casamento em si já é algo que, assim, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E ainda por essa situação que está passando, tudo bem, se casem, mas sejam realistas. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo nesse texto aqui, irmãos, ele está mostrando o outro lado do casamento. O outro lado. O lado que às vezes a gente esquece. O lado da realidade. O lado da vida real. Por causa dessa cultura romântica, a gente só pensa no casamento, muitas vezes, né? Os recém-casados. Quem já está casado há mais de 2 anos já sabe que isso aí é balela. Mas os solteiros aí, os recém-casados que estão prestes a casar, só pensam no romantismo. Tinha que ser obrigado. Quem quer casar, lê 1 Coríntios 7, do 25 ao 40, 3 vezes por dia, 3 anos antes do casamento. Tinha que ser obrigado. Mas veja, o que Paulo está falando aqui, gente? Casamento envolve esforço.
Casamento envolve esforço. Casamento é uma vida um pouco mais, assim, dificultosa do que você permanecer solteiro em determinadas condições. Por isso, a aplicação para nós, a primeira aplicação, olha aí no seu guia precisamos ter uma visão realista do casamento. Paulo está mostrando que o casamento, ele não é brincadeira, não é um passeio no parquinho. E aqui eu gostaria de primeiro me dirigir aos casados. Por mais que seja um argumento baseado fundamentalmente na igreja de Corinto, todos nós vamos concordar com Paulo. Casamento envolve sim mais lutas e dificuldades. Irmãos, casamento é a aliança mais profunda que existe entre duas pessoas. Não existe aliança desse lado da eternidade mais profunda do que a aliança do casamento. Do que um homem e uma mulher diante de Deus, da família, da igreja e da sociedade, prometendo se amarem e se respeitarem até que a morte os separe. Pastor Marcos Granconato, comentando esse texto, diz assim: casamento é como você entrar numa jaula, se trancar e jogar a chave fora. Eu vou contar essa história para para minha filha, né? Todos os dias. Para ela pensar 5 vezes antes. Não é uma imagem muito bonita, né? Mas é realista. Não é um negócio que você entra e vai dizer assim, vamos ver se vai dar certo? Vamos ver o que vai dar? Vamos ver se nossos santinhos vão se bater? Não tem isso. Prometeu, meu irmão, diante de Deus e dos homens, aqui ó, até que a morte o separe. Já falei das exceções há 2 domingos atrás, mas o princípio maior é sempre o mesmo, até que a morte os separe. É claro que o casamento pode ser, e deveria ser maravilhoso. O casamento entre 2 crentes deveria ser uma representação do relacionamento de Cristo e da sua igreja. E o relacionamento de Cristo e da igreja é maravilhoso ou não? É. Então o casamento entre 2 crentes deveria ser maravilhoso. Se eu pudesse, casaria mais 1000 vezes com a minha esposa. Mas envolve esforço. Envolve negar a si mesmo, envolve confissão de pecados, envolve humildade. Envolve se doar completamente. Isso é importante para nós casados entendermos. Muitos cônjuges levam o casamento com a barriga. Passam os anos, passa o tempo, e começa a levar o casamento para a barriga, com a barriga. O homem já não busca mais como ser um marido bíblico. A esposa não se preocupa mais em como pode ser uma esposa virtuosa. Já não oram mais juntos. Um já não pastoreia mais o coração do outro. Não compartilham mais as questões do coração. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é porque está dando certo que está certo. Não, pastor, mas assim, está tudo bem. Está tudo certo. Mas, às vezes, faz tempo que não oram juntos. Que não leem as escrituras juntos. O papel do homem e da mulher está tudo invertido. Não, mas está tudo bem, irmãos. Não é porque está dando certo que está certo. Como diz um pastor, seu casamento deve ser mais importante do que qualquer outra coisa. Nenhum ser humano deve receber mais do seu amor, energia, esforço e compromisso do que o seu cônjuge. Marido, qual foi a última vez que você chamou tua esposa para orar e perguntou assim: amor, como está seu coração? O que eu posso orar por você? Você está enfrentando alguma luta? Vai, fala comigo. Esposa, qual foi a última vez que você fez isso com seu marido? Ah, mas meu marido, né, ou minha esposa, é um descrente. Você tem que amá-lo do mesmo jeito. Nós vimos Paulo dizendo há 2 domingos atrás, tem que amá-lo do mesmo jeito e fazer o possível. Qual foi a última vez, marido, que você liderou sua esposa nas Escrituras? Ministrando na vida dela. Quando vocês passam por uma dificuldade, vocês buscam
nas Escrituras, o direcionamento de Deus? Qual foi a última vez, esposa, que você abriu seu coração para o teu marido? Abriu assim, ó, rasgou. Sabe como você faz com a sua melhor amiga? Qual foi a última vez? Eu sei que nós temos milhões de desculpas para dizer o porquê não fazemos isso, mas não há desculpa para não obedecermos ao Senhor. Não há. Por isso eu repito, e grave na sua mente, não é porque está dando certo que está certo. Casamento é algo glorioso, e é justamente por isso que envolve esforço. Tudo aquilo que tem um alto valor, precisa de muito esforço para cuidar. Isso também é verdade sobre o casamento. Então, casados, lembrem-se disso. E a vocês solteiros, ou que estão namorando, ou em um noivado, tenha também uma visão realista do casamento. Casamento não é conto de fadas. Pode e deve ser maravilhoso, mas para isso envolve esforço, lágrimas, joelho no chão, confissão de pecados. Moças, gaste mais tempo pensando em como você pode ser uma esposa virtuosa do que com os detalhes da festa do seu casamento, que você tanto sonha. Rapaz, gaste mais tempo pensando em como ser um marido bíblico, que pastoreia a sua esposa, do que com a noite de núpcias. Festa de casamento, beleza, não vão sustentar o casamento. O que vai sustentar o casamento é um marido e uma esposa, tementes ao Senhor, querendo honrar o compromisso que fizeram diante de Deus. Então, esse é o primeiro argumento de Paulo. Um argumento baseado no contexto histórico daquela igreja, que estava passando por uma situação de dificuldade, ou fome, ou perseguição, não temos certeza. E vimos que Paulo está dizendo para eles, olha, se vocês se casarem, vocês vão enfrentar as dificuldades. Casar em si já é enfrentar dificuldades, e casar agora é enfrentar mais ainda. Então, Paulo nos chamou a ter uma visão realista do casamento. Mas agora ele continua, e ele vai dar um argumento teológico. Teológico aqui no sentido de que ele baseia em uma verdade da palavra de Deus, tá? Em uma teologia. Se eu fosse usar uma linguagem técnica, eu diria que Paulo está dando um argumento escatológico. Ou seja, ele está olhando para o fim dos tempos, trazendo para o presente e dizendo que a gente tem que mudar. Tá? Mas, de maneira básica, é um argumento teológico, baseado em uma verdade da palavra de Deus. E ele diz assim no versículo 29, mas digo isso, irmãos, o tempo se abrevia. E o significado da palavra tempo aqui, provavelmente não se refere, no sentido primário, ao tempo do relógio. Assim, ao tempo, uma coisa assim, impessoal, como a gente geralmente usa. Paulo provavelmente está se referindo ao tempo da segunda vinda de Cristo, do nosso Senhor. O tempo aqui é o tempo da vinda de Jesus. Porque Paulo diz, ele diz que a aparência desse mundo, no final do versículo 31, passa. Olha aí. Então Paulo está olhando para a consumação dos tempos, para o dia da vinda de Cristo, quando Cristo vier e consumar o seu reino aqui nessa terra. E é justamente por isso que nós temos que mudar totalmente a nossa maneira de viver. E aí ele vai dizer no versículo 29, continuando, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. E aí você pergunta assim, meu Deus do céu, o que Paulo está falando aqui? Como assim, Paulo, os casados têm que viver como se não fossem? Tu acabou de proibir os casados a quererem viver como solteiros. E agora parece que você está falando o contrário. E assim, não pode nem se alegrar mais? Não pode nem chorar mais? Não pode nem comprar coisa mais? O que Paulo está fazendo aqui? Irmãos, Paulo está usando um artifício retórico. É uma argumentação bem comum naquele tempo.
Não tem como ser casado e viver como solteiro. Paulo já proibiu isso. Não tem como eu me alegrar e viver como alguém triste. Não tem como eu não comprar coisas nesse mundo. Então o que Paulo está mandando a gente fazer? Paulo está usando um argumento retórico para dizer o seguinte: que agora, sabendo que o tempo da vinda de Cristo se abrevia, nós temos que ter uma nova perspectiva sobre todas as coisas. Não entregar a nossa lealdade última às coisas desse mundo que vão passar. Portanto, eu posso me alegrar, é óbvio, eu posso me casar, eu posso comprar coisas, não tem como viver sem comprar coisas, mas eu não posso fazer nada dessa presente era o meu objetivo máximo na vida. O casamento um dia vai acabar. Foi Jesus quem falou que nos novos céus e na nova terra não se casam, não se dão em casamento. O casamento é até que a morte o separe. Os motivos pelos quais choramos vão passar. Então Paulo está dizendo: olha, você não pode colocar a sua lealdade última nas coisas dessa era que estão passando. O tempo se abrevia, os novos céus e a nova terra estão chegando. E por isso agora eu te chamo a refletir, meu irmão. Será que eu e você temos vivido assim? De alguém que coloca como prioridade não as coisas desse mundo que vão passar, mas as coisas do reino de Deus que um dia virá? Por isso a aplicação desse segundo ponto é: não deposite sua esperança última nas coisas dessa vida. É isso que Paulo está dizendo. Muitos de nós vivemos colocando nossa esperança última nas coisas desse mundo. Muitos solteiros vivem colocando a razão de sua vida no casamento. Acham que quando nos casarmos, quando se casarem, vão encontrar a felicidade. Eu quero me casar para ser feliz. Outros acham que vão encontrar e colocam a sua esperança no dinheiro. E pensam assim: quando eu tiver mais dinheiro, então tudo vai se resolver. Eu vou ficar mais alegre, eu vou ficar mais feliz, eu não vou ter mais ansiedade. Muitos de nós colocamos nossa esperança última em nossa vida profissional, em nosso cargo, em um concurso. Depositamos a nossa alegria e a nossa segurança nessas coisas. Muitos de nós colocamos a nossa felicidade última em nossos filhos. Colocamos o nosso propósito maior de vida neles. Coitados. E aí colocamos um fardo sobre as costas dos pequenininhos que eles não podem aguentar. Muitos de nós elevamos os nossos cônjuges a um patamar que eles não deveriam estar. Ainda que o meu cônjuge deve ser a pessoa nesse mundo que eu mais tenha que amar, me esforçar e nutrir um relacionamento, ela tem que estar abaixo do Senhor. Ela tem que estar abaixo de Deus. Esse é o ponto de Paulo. O objetivo último da minha vida é amar a Deus e viver à luz de que um dia tudo isso aqui vai ser restaurado, vai mudar, uma nova era começará. Por isso eu te pergunto, meu irmão, onde está o seu coração? Para quem ou para o que você vive? O que você não consegue, não pode viver sem? O que toma os teus pensamentos? E você gasta as suas horas, as suas forças atrás? Quem dita as regras na sua vida? Se o seu objetivo último da vida é dinheiro, você vai quebrar mandamentos bíblicos para conquistá-lo. Inclusive, até fazer coisas ilícitas. Você vai sacrificar a tua igreja, a tua família, os teus princípios. Ah, não vou fazer isso. Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quem quer ficar rico, cai em muitas ciladas. Se seu objetivo último da vida é o casamento,
você vai fazer o que for preciso para conquistá-lo, até mesmo quebrar os mandamentos de Deus e se dar em casamento com alguém que não segue o Senhor. Por que que nós quebramos mandamentos? Porque nós desejamos mais as coisas do que o Senhor. Se seu ídolo é você mesmo, é satisfazer a você mesmo, você vai passar por cima de qualquer coisa para saciar os seus desejos. Você vai quebrar a aliança do seu casamento. Você vai quebrar a aliança com amigos. Você vai quebrar os mandamentos de Deus, porque você quer satisfazer a si mesmo. O que domina o meu coração, o que domina o seu coração, meu irmão? Para o que você vive? Para o Senhor ou para outra coisa? O Senhor é prioridade na sua vida? Veja, eu repito, esse texto não está dizendo que você não tem que ser um bom cônjuge, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom empregado. Ele não está dizendo que você tem que largar tudo e viver na igreja. Não é isso. O que ele nos orienta é: não coloque a sua esperança última nessas coisas. Não coloque a sua esperança última nessas coisas, porque no último dia não vai importar tanto se você foi casado ou não, se você era escravo ou livre, como nós vimos na semana passada, ou se você era um judeu ou um gentio. O que mais vai importar é uma única pergunta: eu e você fomos fiéis? Naquilo que recebemos do Senhor, eu e você fomos fiéis? É isso que vai contar mais. Então esse é foi o segundo argumento de Paulo. Um argumento teológico, baseado na verdade da Bíblia, que diz que Jesus um dia vai voltar. E nós vimos que ele nos ordena não colocarmos a nossa esperança última nas coisas desse mundo. Mas agora Paulo vai para o seu terceiro argumento, que é um argumento prático, a partir do versículo 32. Por que prático? Porque Paulo vai olhar para a vida prática. Ele vai olhar para a vida do solteiro, e ele vai olhar para a vida do casado, para a prática, e ele vai constatar algumas diferenças. E ele começa dizendo no versículo 32, o que eu quero é que vocês fiquem livres de preocupações. E vocês aqui mostra que Paulo está se dirigindo agora, tanto aos solteiros quanto aos casados. Ele não está falando agora só aos solteiros, tá? Ele está falando para os dois. O que eu quero é que vocês fiquem livres de preocupações, de ansiedades. Que ansiedades? De gente que coloca a sua esperança última nas coisas desse mundo. Eu quero que vocês fiquem livres disso. Por isso, deposita a sua esperança última no Senhor e na sua vinda. E aí ele vai dizer das diferenças entre a vida do solteiro e do casado. E mais uma vez eu repito, isso é importante. Paulo aqui ele vai constatar um fato. Ele não vai fazer um juízo de valor, como se um fosse superior ao outro, tá bom? Ele vai constatar algo bem prático. E o que Paulo vai constatar? Olha comigo. A partir do versículo 32, depois de dizer que o que realmente quer é que eles fiquem livres de preocupações, Paulo vai dizer: quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. E depois ele vai falar da mulher. Mas o ponto de Paulo é o seguinte: o solteiro, ele pode se dedicar mais às coisas do Senhor. O casado, ele está dividido. Ele tem que se dedicar às coisas do Senhor, e ele tem que se dedicar às coisas da sua família. É prático. Isso acontece. Paulo não está fazendo juízo de valor aqui, meu irmão. Porque senão, Paulo está dizendo: ó, viu como é ruim casar? Viu como é ruim? Então assim, ó, você se divide. E isso faria o quê? Faria os casados quererem cada vez mais abandonar a casa para ficar vivendo, servindo ao Senhor. Paulo é contrário a isso. Ele está fazendo uma constatação básica, que todos nós aqui concordamos, sim ou não? Quem é solteiro tem mais tempo para servir a Deus, sim ou não? Quem é casado tem menos, está dividido, mas ainda assim serve a Deus. Esse é o ponto. Na prática, meus irmãos, é isso que acontece. O solteiro pode orar mais, pode fazer mais viagens missionárias, pode se dedicar a missões, ao serviço na igreja, ao evangelismo, mais uma proporção maior do que os casados.
Ah, mas tem exceções. Claro, sempre tem exceções. Paulo está pegando de maneira geral aqui. Isso tem sido verdade ao longo da história da igreja. Uma das grandes forças missionárias hoje são mulheres solteiras. Mulheres solteiras que vão servir ao Senhor. A Thaís, a minha esposa, era um desses casos. Ficou 1 ano em Recife, estudando missões, depois ficou 3 meses em Belo Horizonte, trabalhando numa casa que recebia mulheres que saíam do sistema prisional. Depois ficou 6 meses na Colômbia, trabalhando em uma casa de recuperação de prostituição e drogas, e depois iria trabalhar com vítimas do tráfico humano, lá na Europa. Daí no meio ela se desviou e casou comigo. Na verdade, descobriu a melhor parte, né? Descobriu. As viúvas sempre foram uma grande bênção ao longo da história da igreja. Sempre foram, e assim tem sido. Então, Paulo está constatando algo muito básico, fundamental da vida prática. E ele encerra dizendo, né, esse seu argumento prático, lá no versículo 35. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês, solteiros e casados, possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Veja, Paulo diz, não para impor limitações, a ideia é que, não para colocar um laço em vocês. Veja, Paulo não está dizendo, solteiros, vocês estão proibidos de casarem-se. Não, ele não está fazendo isso. Ele está aconselhando e pedindo para refletir. Mas o ponto é que ele quer que tanto os solteiros como os casados, eles vivem uma vida de serviço, de consagração ao Senhor. Por isso a terceira aplicação para esse ponto, meu irmão, sirva ao Senhor como você está. Você percebe que para Paulo, servir ao Senhor é algo esperado de todo cristão? Paulo, ele divide aqui a igreja de Corinto em 2 grandes grupos. O grupo dos solteiros e o grupo dos casados. Todos nós aqui ou estamos solteiros ou estamos casados. Ninguém foge disso. Solteiros, qualquer um que não esteja em um casamento. Pode ser noivo, namorado, viúvo. Todos nós nos encaixamos em alguma dessas situações. E percebe que Paulo, ele pressupõe que os dois estão servindo ao Senhor. O solteiro mais, o casado menos, mas servindo. Por isso que ele diz, está dividido. Paulo espera que ambos sirvam ao Senhor. Solteiros e casados. E é claro que a gente serve ao Senhor desempenhando a nossa vocação com afinco. Paulo não está dizendo para você abandonar a sua casa e viver na igreja. Não, você serve ao Senhor exercendo o seu papel de pai, exercendo o seu papel de mãe, o seu papel de uma boa dona de casa, o seu papel de um bom engenheiro, uma boa médica, de um bom empregado, de um bom vendedor. Qualquer uma das vocações que o Senhor te deu aqui. Você serve ao Senhor na sua casa. Você serve ao Senhor também exercendo a vocação que Ele te deu. Mas, Paulo vai ensinar depois, que todos nós, quando nos convertemos, recebemos o Espírito Santo, e também recebemos dons e habilidades para servirmos a igreja. Assim como é errado eu viver na igreja, deixando de lado a minha família, é errado eu focar só na família e na minha vocação e não usar o dom que o Senhor me deu para o bem da igreja. Servir ao Senhor envolve exercer as minhas vocações bem, inclusive as espirituais. Inclusive as espirituais. Por isso eu te pergunto, meu irmão, como está a sua vida de serviço ao Senhor? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja. As 3 precisam andar juntas. Os solteiros com mais tempo para o Senhor, por isso aproveite esse tempo. Aproveitem para se dedicar à obra do Senhor. Os casados precisam cuidar das coisas desse mundo, estão divididos, mas ainda assim não estão desculpados de servirem ao Senhor.
Por isso eu te pergunto, o que você tem feito com o dom que Deus tem te dado? Você tem usado para o bem da igreja? Para o serviço na igreja? Então, meu irmão, esse foi o terceiro argumento de Paulo. Ele faz uma constatação prática. Solteiro tem mais tempo de servir a Deus, casado tem menos, mas os dois têm que estar servindo. E agora ele vai para a conclusão, a partir do versículo 36. E aqui é a parte mais difícil do texto. Aqui as traduções, elas se divergem. Há várias maneiras de traduzir. Algumas traduções, alguns comentaristas, traduzem como se essa passagem estivesse se referindo a um pai que tem uma filha solteira. E Paulo está dando toda a autoridade ao pai de decidir com quem, como e quando a filha tem que se casar ou não. Confesso que eu gostei disso. Mas, ao que parece, não é a melhor tradução. Não é o melhor caminho do texto. Tá? O grande problema é que Paulo usa a palavra virgem aqui, de novo. É uma palavra genérica, que se refere aos solteiros. Às solteiras e aos solteiros. Então a melhor maneira de entender esse texto é Paulo agora falando a noivos. Agora ele está se dirigindo, provavelmente era o caso da igreja, a um homem que estava em noivado com uma moça. Então Paulo está se dirigindo aqui aos noivos. E talvez você fale assim, Léo, mas não é fácil, é só olhar no texto e ver o significado no dicionário. Não, irmãos. Não é o grego que fala na Grécia hoje, apesar de ser muito parecido. É o grego de 2000 anos atrás. Tem gente que pensa em estudar o grego de hoje vai conseguir ler a Bíblia em grego, entender, não vai. Assim como o hebraico. São diferentes, pensa, são 2000 anos. Você lê o português de 400 anos atrás, você já fica doido para tentar entender. Você imagina ler uma outra língua há 2000 anos atrás, e na época não tinha dicionário para você saber o que significava uma coisa ou outra. Por isso tem essas divergências, mas a melhor maneira de entender, e é aqui, eu vou seguir aqui, é que o texto está se dirigindo aos noivos. Tá? Então, aqueles irmãos em Corinto que estavam defendendo que o casamento era algo pecaminoso, começou a deixar os noivos assim, ansiosos. Tá, Paulo, então o que eu faço? Eu caso ou eu não caso? Eu continuo o meu noivado ou eu quebro o meu noivado? Ainda baseado em tudo que Paulo disse, O que eu vou fazer? Então Paulo ele vai concluir aconselhando eles. E ele diz no versículo 36, mas, se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, ou a moça de quem está noivo, uma tradução melhor vai colocar, se ela tiver passado a flor da idade, ou seja, já está em idade de se casar, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Então Paulo vai dizer, olha, se vocês querem, está na idade de se casar, pode se casar, não tem problema nenhum, se dê em casamento, não é pecado, para que ficar enrolando? Aí ele continua, no verso 37, contudo, aquele noivo que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Ou seja, se aquele moço entendeu que ele tem o dom do celibato, ou seja, ele consegue se controlar, e ele não foi constrangido a isso, veja, Paulo diz, está firme em seu coração, é uma decisão tua, você não foi constrangido a isso, olha, então se você quiser, não tem o desejo de se casar, então pode encerrar o noivado, não tem nenhum problema, fará bem também. O que Paulo está falando aqui é aquilo que a gente sempre tem que relembrar aos namorados e aos noivos, do nosso tempo também, namoro e noivado não é casamento, até o último dia você pode encerrar sem pecado. Às vezes a gente vê os noivos, os namorados, achando como se fosse um casamento, Aí termina, meu Deus, parece que caiu o mundo. Gente, namoro e noivado não é casamento, não. Pode ser encerrado sem pecado. É isso que Paulo está relembrando. Você viu que você tem um dom de celibato, trocando em miúdos? Está tudo bem, então encerre. Fará bem também. Seja casar, seja manter solteira.
E no versículo 38, Paulo continua: por isso, quem casa com a sua virgem, com a sua noiva, faz bem, quem não casa, faz melhor. Baseado, de novo, por causa da angustiosa situação presente. Tá? Por causa da angustiosa situação presente. As duas opções são perfeitamente plausíveis. Tá? Não existe uma inerentemente melhor do que a outra. Mas Paulo também vai dirigir rapidamente às viúvas. E ele vai dizer, no versículo 39, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que eu tenho o Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, você que está viúva, diferente agora do que ele escreveu para os Efésios, olha, eu penso que você vai ficar melhor sendo viúva, baseado nesse contexto que a gente está vivendo, baseado nisso que a gente está passando. Mas se você quiser se casar, você pode, mas somente no Senhor. Talvez na sua tradução aí está escrito, com alguém que pertença ao Senhor. Paulo coloca uma limitação aqui. E por isso, a aplicação desse nosso ponto. Lembre-se, meu irmão, julgo desigual é pecado. Julgo desigual é pecado. Algumas pessoas pensam que esse mandamento de que um crente só pode se casar com outro crente é preconceituoso e até mesmo bitolado. Mas há sérias razões bíblicas e práticas que nos mostram que isso é pecado e uma falta de sabedoria. Aí você diz assim, Léo, mas aqui ele fala só para as viúvas. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Tem outros textos que ensinam o mesmo princípio. Qualquer solteiro, já casou, está casado, aí vai viver até o fim da vida, sendo fiel. Nós já vimos há 2 domingos atrás. Mas qualquer solteiro que queira buscar um casamento, tem que ser com alguém que pertence ao Senhor, que segue ao Senhor. Veja, se você é um cristão, isso significa que o Espírito habita em você. Isso significa que, ou pelo menos deveria significar, que Jesus é o centro da minha vida. E o casamento é um homem e uma mulher em uma caminhada, onde eles serão os melhores amigos um do outro, e se conhecerão, conforme o tempo passar, de maneira íntima um ao outro. Se você se casa com alguém que não pertence ao Senhor, essa pessoa nunca vai te conhecer de maneira íntima, porque ela não vai conhecer o mais básico e fundamental da sua vida, que é que você pertence a Jesus. Ela não vai entender as suas motivações para fazer as coisas. Vocês vão divergir sobre a criação de filhos. Vocês vão divergir sobre como usar o dinheiro. Vocês vão divergir sobre servir a igreja ou não. Vocês vão divergir em várias coisas. E geralmente 2 coisas acontecem quando alguém intencionalmente busca o caminho do jugo desigual. Lembra? Estou falando para solteiros que buscam o caminho do jugo desigual, que seguem esse caminho de pecado. Paulo já falou de casais que depois do casamento, um se converte e o outro permanece incrédulo. Paulo já tratou desse assunto. Não estou falando disso agora. Estou falando de quem intencionalmente sabe que isso é pecado e continua. Geralmente acontecem 2 coisas. Ou você vai começar a ser cada vez menos transparente, cada vez menos, porque a pessoa não vai entender as suas motivações mais básicas para viver. Ou você vai começar a negociar a sua fé. É isso que geralmente acontece. Ah, mas eu conheço uma história de alguém que casou em julgo desigual e a pessoa se converteu. Como diz o pastor Nicodemos, me conta uma que eu te conto 10 que aconteceram o contrário.
E mesmo assim, irmãos, a pergunta não é eu tenho uma história, a pergunta é o que é pecado ou não? O que é certo ou errado? Ah, mas eu amo. Mas você não ama mais a Jesus? Você não vai, meu irmão, conseguir servir ao Senhor do mesmo jeito que você conseguiria se o seu cônjuge fosse cristão. Você não vai viver um casamento em plenitude como você poderia viver se você escolhesse um cônjuge cristão. Adolescentes, jovens, todos os solteiros, honrem ao Senhor, não se entreguem a alguém que não pertence ao Senhor. Pais, não sejam coniventes com os pecados dos seus filhos, porque um dia o Senhor vai cobrar de vocês. Não sejam. Adolescentes, jovens, não façam essa loucura. Se casar com crente é difícil. Estou errado ou não? Imagina com alguém que não teme ao Senhor, com alguém que não serve ao Senhor, com alguém que não conhece ao Senhor. Irmãos, esse foi o texto de hoje. Texto extremamente rico, cheio de aplicações, texto longo. Faz tempo que não pegamos um texto tão longo como esse. E vimos os 3 argumentos de Paulo, argumento contextual, teológico, prático, e vimos a sua conclusão. Mas, irmãos, eu queria encerrar relembrando o objetivo de Paulo com tudo isso. Paulo diz no versículo 35, que o objetivo dele era que todo mundo pudesse se consagrar ao Senhor, solteiros ou casados. Irmão, o que você precisa fazer para consagrar ao Senhor? Esse texto pega todo mundo, ninguém escapa. Duvido que você saiu ileso daqui, eu não saí. Não tem como. A grande pergunta é, o que eu e você precisamos mudar na nossa vida? Talvez você precise assumir o compromisso com o Senhor hoje, de servi-lo, de usar os seus dons para o bem da igreja, coisa que você não tem feito. Talvez você precisa deixar um relacionamento, se você está em julgo desigual e ainda não é casado, a orientação do Senhor é clara. É clara. Talvez confessar ao Senhor que eu não tenho priorizado Ele, que outras coisas tomam o meu coração, que outras coisas são prioridades na minha vida que não o Senhor. Talvez pedir ajuda, seu casamento não tem ido bem, vocês já não oram juntos, não leem as Escrituras juntos, não abrem mais o coração um para o outro, precisa pedir ajuda. Ou talvez, eu não sei, mas eu sei que eu e você precisamos mudar alguma coisa nas nossas vidas, baseado nesse texto. Ninguém ficou de fora. E o nosso primeiro movimento é pedir perdão ao Senhor. Irmãos, nós acabamos de participar da ceia. Acabamos de relembrar do sacrifício do nosso Senhor. Então, se você precisa pedir perdão ao Senhor, faça isso por causa de Cristo.